Olá, irmãos, graça e paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu queria que vocês analisassem comigo esse meu vídeo do canal. Esse vídeo aqui é interessante e eu anotei bastante coisas aqui para a gente prestar atenção. Talvez não seja muito útil para todos o que eu vou falar aqui no início, mas vai ser bem útil para quem grava vídeos. Então o vídeo é esse daqui, irmãos. Quem são as duas testemunhas do Apocalipse? Esse vídeo aqui eu gravei faz 4 anos. Se vocês olharem aqui, vai dar para perceber que faz 4 anos que eu gravei. E aí foi em 3 partes, irmãos. E só a primeira parte tá aqui, ó. Só a primeira parte tem 33 minutos. Vamos ver a segunda parte do vídeo. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esse daqui é o vídeo. No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre as duas casas de Israel. Ele tem aí 65 mil visualizações, a primeira parte. Até que foi bem visto, né? A segunda parte está aqui, irmãos. Segunda parte do vídeo tem 37 mil visualizações. E aí a terceira parte do vídeo está aqui embaixo, tá logo abaixo. Terceira parte do vídeo, 4 anos atrás, e tem mais visualizações do que a primeira, eu não entendi isso. Mas 108 mil visualizações. Aí, esse vídeo aqui, irmãos, ele é muito interessante, porque eu separei aqui no papel, anotei para mim, que tem prós e contras. Erro de interpretação, pela análise que eu fiz, não tem erro de interpretação. Mas vou falar aqui para vocês primeiro as partes positivas do vídeo, que na verdade vão acabar sendo as partes negativas. A primeira parte boa do vídeo é que esse vídeo aqui, que foi gravado há 4 anos, ele serviria de fundamento para muitos vídeos do canal. Tantas coisas, tantas informações boas que tem aqui, irmãos, e eu até tinha esquecido de alguns detalhes. Então isso iria fundamentar muitos estudos do canal, por exemplo, das 2 casas de Israel, das 7 igrejas, todos os acréscimos do reino da besta, iriam ser fundamentados. Na verdade, esse vídeo aqui iria trazer fundamentações para todos esses estudos que estão sendo feitos agora, né? Aí, as partes negativas do vídeo. Olha só, nesse vídeo, irmãos, o foco desse vídeo era para falar das 2 testemunhas. Tá aqui, não é? Esse é o foco do vídeo. Quem são as 2 testemunhas do Apocalipse? E dava para fazer esse vídeo aqui em 40, 50 minutos no máximo. Esse vídeo aqui foi para quase 1h30, talvez mais. Nesse vídeo aqui eu notei, olha o que eu falei nesse vídeo. Eu estava combatendo o preterismo. Eu nem sequer conhecia essa linha, mas há 4 anos atrás eu via pelo YouTube que as pessoas estavam falando que Jesus veio, que nós não pecamos mais. E são coisas que agora são fortes no nosso meio, não é? Eu estava combatendo aquela igreja do capeta, do inferno, o espírito em verdade, com aquele ministro de Satanás, e ela nem existia ainda, ou existia e não era conhecida, mas eu já estava falando contra. Só que num vídeo que para falar das 2 testemunhas não está relacionado, né? Aí eu falei também das festas, falei das 2 casas de Israel, não era o foco do vídeo, está relacionado falar das 2 casas de Israel sim, as 2 testemunhas, as 2 casas de Israel, só quem é cego que não enxerga depois de um bom estudo. Mas não era o foco do vídeo, e nesse vídeo eu foquei em falar das 2 casas. Falei das 70 semanas, falei até da Dilma, irmãos. Tem um ponto do vídeo que eu falei até da Dilma, repreendendo os irmãos que só falavam de Dilma pelo Facebook, assim como há pouco tempo atrás só falavam de Bolsonaro e de política. Nesse vídeo eu falei de 100 cães de fé, falei contra os adventistas, falei contra o amilenismo, falei contra os calvinistas, falei contra os judeus messiânicos, e tudo isso, irmãos, eu não falei assim rapidinho e saí do vídeo. Eu fiquei dando volta. Então, tudo isso que eu falei é verdadeiro, são pontos positivos, mas teria que ser em vídeos separados. Ou eu abrir aspas e sair rapidinho do tema. E isso atrapalha o desenvolvimento do vídeo, atrapalha o entendimento dos irmãos. Hoje eu vi a diferença de ensino, irmãos. Foi com muito esforço que eu consegui me ouvir. As informações são ótimas, a conexão é boa, mas foi com muito esforço, irmãos. E eu me lembro que nessa época aqui,
eu ficava assistindo muito seriado. Tinha uma época, irmãos, que eu anotei no papel. Eu estava acompanhando 20 séries ao mesmo tempo. Tendo o canal e trabalhando na fábrica. Eu estava acompanhando 20 séries, sem brincadeira. As melhores eram Mentalista, Flash, Arqueiro, as que eu mais gostava. Tudo coisa que não serve pra nada. A série Mentalista eu gostei muito, mas, irmãos, quanto foco, quanta falta de foco nas coisas do Senhor. São os pontos negativos do vídeo, né? E era 1h30 da manhã e eu estava editando o vídeo. 2, 3 horas da manhã, 11 horas da noite eu estava gravando, a vida toda desregulada. E foi nesse tempo que o Senhor começou a me mostrar essas coisas aqui, das duas testemunhas, que iria fundamentar muitos estudos. E aí o que eu vi nesse vídeo? Uma redundância tremenda. Eu fiz um milagre na edição. Vocês vão assistir agora, eu vou passar para vocês uma edição dos melhores pontos do vídeo. Sabe, eu consegui tirar aí 40, 50 minutos do vídeo e deixar o vídeo mais focado numa mensagem. E vai valer a pena recapitular, para vocês verem. Vai valer a pena, tem muitas informações boas. E também estou aproveitando para falar isso, né? Vai servir muito bem para quem trabalha com vídeo. Não fazer igual eu fazia. E falta muita alegria, irmãos, nas minhas palavras. Quando você fala da palavra do Senhor, você tem que falar com mais alegria, com mais ânimo. E Deus foi me mostrando isso. E eu vi aí o meu rosto, sabe, meio abatido, meio triste. Eu estava gravando tarde da noite, com a vida toda enrolada. Mas o Senhor me despertou. E aí, quando se fala da palavra de Deus, você tem que ter objetividade. Você tem que ter alegria. Você tem que se esforçar. Eu fiz até um trabalhinho aí com imagem, com algumas coisas que apareceram no vídeo, mas o vídeo fica muito ruim para quem vai assistir. Imagine, a pessoa vai assistir quem são as duas testemunhas e tem que ouvir eu falando das duas casas de Israel, das 70 semanas, dos adventistas, da Dilma de Sem Jafé, do amilenismo, dos judeus messiânicos. Irmãos, quantas pessoas pararam de assistir o vídeo só por causa disso? E pontos negativos na hora da edição. Vai ter momentos que vocês vão ver aí que as músicas elas vão atrapalhar. Além da música estar errada, está alto demais. Tem alguns vídeos que se você colocar música, ajuda na emoção, ajuda na interpretação, mas tem que ser uma música mais leve, uma música baixo, sabe, de maneira mais suave. Se não, é melhor silêncio. E nesse vídeo eu coloquei música alta, disputando com a minha voz. Muita redundância, perdi foco e uma das coisas que eu não acreditei. O vídeo, ele não tem fim. Pregar o evangelho, Jesus já estava no céu, mas... A terceira parte, ó, ela tem aqui 31 minutos. E olha só como é que eu vou acabar esse vídeo. Sobre esta pedra estão 7 olhos, sobre esta pedra única. Estava falando para pedra única estão 7 olhos. A pedra que estava diante de Josué era o próprio anjo do Senhor. Acabou. Essa é a maneira de acabar um vídeo, irmãos? Isso é muito ridículo. Então, o vídeo que eu vou passar para vocês aqui resumido, ele também não vai ter fim, né? Eu estou fazendo o fim do vídeo aqui já para vocês. Aí, irmãos, eu separei aqui, como eu estava editando o vídeo, separando toda essa bagunça que eu fiz no vídeo, eu vou colocar aqui, logo agora, antes de começar o estudo, 5 minutos e meio. Vocês vão, para quem assiste vídeo, para quem quer gravar estudos, para quem quer gravar de uma maneira mais objetiva, anota essas coisas. Não fala tudo num vídeo só, não mistura os assuntos. Seja mais objetivo e mais alegre ao falar da palavra de Deus. Eu vou passar aqui os primeiros 5 minutos e meio, todas essas coisas que eu falei para vocês, para mostrar que eu estava combatendo tudo que se pode ser combatido. Na luz que o Senhor me deu, eu estava querendo combater em um vídeo só. Então eu vou passar aqui para vocês verem como é verdade. E aí depois dos 5 minutos e meio, a partir de agora, aí a gente começa o estudo para quem quiser recapitular. Tá certo, irmãos? Então eu vou deixar aí no comentário fixo o tempo exato no qual vai começar o estudo. Caso vocês não se interessarem pelo que eu estou falando, no tempo do vídeo, no comentário fixo do vídeo vai ter o tempo exato no qual eu vou começar o estudo. Tá certo, irmãos? Então eu já estou finalizando o vídeo aqui, já estou dando a paz do Senhor para todos aqui, agradecendo os irmãos que me ajudam e incentivando os irmãos a fazerem o mesmo, através dos estudos, tá bom? Os irmãos vão ver aí uma grande melhoria nos meus ensinos de hoje, graças a Deus, e eu tenho que melhorar ainda mais, porque ainda falta
mais foco e mais objetividade nos estudos. Mas os mapas mentais vão me ajudar bastante. Tem um irmão me ajudando com mapas mentais agora e eu estou bem feliz por isso. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na paz do nosso Senhor e até os próximos estudos. Cristo aboliu a morte e o pecado nele primeiro. Ele é o primeiro de tudo, ele não fez tudo junto com o povo. Ele é o primeiro da Páscoa, é o primeiro das primícias, ressurreição dos mortos é o primeiro a ser revestido de poder, é o primeiro a tocar trombetas, é o primeiro a ascender aos céus. Ele é o primeiro em tudo. Tem pessoas que, para dar o fechamento de todas essas coisas aqui que foram faladas, que tem que estar confirmadas no final das 70 semanas, para elas darem o fechamento de tudo no tempo de Cristo, elas vão correndo lá nas cartas dos apóstolos, fazer a coleta dos versos, somos justificados, Cristo aboliu o pecado e a morte, chega até a ser uma hipocrisia. Será que Paulo não cometia mais nenhum pecado porque Jesus aboliu a morte? Não adianta ir lá na carta de 1 João dizer que quem peca é do diabo, então Jesus aboliu a morte, anulou o pecado. João fala, ele se manifestou para destruir o pecado. João está com as semanas de Daniel na mente. É verdade. O pecado foi destruído? Foi. Ele não está no mundo, o pecado? O pecado não está no mundo. Nós temos que crer que nós vamos ser justificados. Ah, mas nós já não fomos? Foi, mas você está no tempo ainda. Brinca com a carne para você ver o que vai acontecer. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Daniel 9:24. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão. Que visão? Profecia. Qual? E para ungir o santo dos santos. Só nessa parte, se você não sabe que visão que tem que ser selada quando se completar 70 semanas, esquece o que você tem escutado das 70 semanas. As 10 tribos que foram dispersas entre os gentios e que haveria de retornar conforme a promessa de Deus lá por intermédio de Jacó. Mas claramente lá em Oséias 1, quando fala da rejeição da casa de Israel e da dispersão, já fala da volta deles. E quando Deus chama as 10 tribos de volta para se unificar com a casa de Judá, ele não está chamando pessoas de linhagem de sangue ou de qualquer outro tipo de coisa que alguns judeus messiânicos querem ensinar através das duas casas de Israel. "70 semanas estão decretadas sobre o teu povo." Porque não tem justiça eterna. Justiça eterna com a Dilma no Brasil? Eu estou até falando de Dilma agora, porque de tanto ver pessoal falando da Dilma no Facebook, você passa no Facebook é só Dilma, para tudo qualquer lado. A Dilma é mais estudada do que os profetas. Eu sei que ela está causando um pânico no Brasil, mas os nossos olhos têm que se voltar para as escrituras, para os profetas. Mas tem justiça eterna? Com o Islã fazendo o que está fazendo? Pessoas apostatando da fé? Isso é justiça eterna? Paulo, ele não pecava mais? Será que Paulo não cometia mais nenhum pecado porque Jesus aboliu a morte? Ou seja, nem deveria morrer?
É uma mistura terrível, né? Porque toda milenista deveria ser calvinista. Não vou explicar agora o porquê, mas toda milenista que crê que o diabo está preso e que ele não pode enganar as nações, sendo essas nações então somente os eleitos, isso quer dizer que o diabo não pode enganar a gente, porque não vai ter como enganar a gente, vai enganar as outras pessoas. Logo, teria aí que anular o poder de escolha do homem, porque nenhum dos eleitos ele vai enganar. Toda milenista deveria, por coerência, ser calvinista. Mas Gildo Mello é um milenista, não é calvinista, e nessa parte das 70 semanas crê como os adventistas. Isso não é nem uma mistura, é uma meleca. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje nós vamos estudar sobre as duas casas de Israel, sobre as duas oliveiras que estão em Zacarias, sobre os dois ungidos de Deus. Nós vamos estudar mais sobre o livro do profeta Zacarias hoje. Eu fiz um mapinha aqui para a gente acompanhar e algumas perguntas. Você já parou para pensar por que Deus está dando aquelas visões para o profeta Zacarias, para ele profetizar para a casa de Judá, naquele contexto? Você já imaginou quais são os objetivos dessas visões? Por que Zacarias está vendo duas oliveiras, um castiçal de ouro, com as 7 lâmpadas? Qual seria a finalidade dessa visão? Tanto para aqueles tempos como para os nossos tempos. No vídeo de hoje também, nós vamos falar sobre as 70 semanas. Mas eu vou mostrar que as duas casas de Israel, ela é um chavão, até para você entender corretamente sobre as 70 semanas do profeta Daniel. E muitas pessoas estão dando estudo das 70 semanas sem conhecer as duas casas de Israel. Algumas chegam perto, outras passam longe do que diz respeito à verdade. E nesse vídeo, através das duas casas de Israel, eu vou mostrar para vocês que já me acompanham e também para você que não conhece muito essa mensagem das duas casas, das duas oliveiras, das duas testemunhas. Eu já tenho feito vários vídeos no canal. Você pode também ir na descrição e ver um vídeo associado com esse, ou ir no canal e procurar o vídeo das duas testemunhas e das duas casas de Israel. Seria ótimo você acompanhar todos esses estudos. E para você que já me acompanha, queria que você continuasse assistindo, que eu vou trazer coisas novas nesse vídeo. Hoje eu fiz um mapinha mental do livro de Zacarias. Essas duas folhas aqui, ó, não vai dar para ver direito, né, mas eu coloquei aqui coisas interessantes para a gente estudar. Por exemplo, eu coloquei aqui que Zacarias teve 8 visões. Eu vou fazer uma seleção delas aqui, como eu fiz esse mapa hoje, essas coisas ainda estão entrando na minha cabeça, né, a sequência delas. Eu vou fazer esse trabalhinho agora só para dividir, porque eu vou usar bastante o livro do profeta Zacarias e eu creio que você vai ter muita vontade de estudar o livro do profeta Zacarias junto com as duas casas de Israel a partir desse vídeo. Se você já conhece sobre as duas casas de Israel, pode continuar assistindo o vídeo. Como eu disse antes, há quase 2 anos atrás, tem coisas novas para se falar sobre as duas casas de Israel. Tem coisas que nesse vídeo eu não vou poder falar ainda, ok? Eu vou deixar para os próximos vídeos. Primeira visão. Ó, Zacarias, que eu marquei aqui, ele teve 8 visões, né? Do capítulo 1 até o capítulo... Do capítulo 1 até o capítulo 5, ele teve as visões. Deus deu as visões para ele. A primeira visão foi com o homem das murtas. Também é revelado como anjo do Senhor. E ali vai aparecer os quatro cavaleiros que aparece em Apocalipse, mas com algumas variáveis. Mas está lá, né, tem um reflexo com Apocalipse. Segunda visão. Daniel viu 4 chifres e 4 ferreiros. E é explicado na visão que esses 4 chifres são os reis que dispersaram Israel e Judá. Se você quer conhecer bem sobre esses 4 chifres, se bem que não vai ser agora o foco desse vídeo, você tem que conhecer sobre a divisão das duas casas de Israel e conhecer quais foram os reinos e os reis que dispersaram Israel, que levou cativo eles. Isso é muito interessante no profeta Zacarias, porque é no profeta Zacarias que vai falar muito das duas casas de Israel e de Efraim e Judá. No profeta Oséias também, mas no profeta Zacarias é riquíssimo, né? Deus sempre procura a soma dos profetas. E aí, são 4 chifres que dispersaram Judá e Israel, mas Deus mostrou também 4 ferreiros que iriam vencer o poder destes chifres das nações que dispersaram Judá e Israel. A terceira visão, ainda no capítulo 2.
Ele viu um homem que tem um cordel para medir Jerusalém, a sua largura, o seu comprimento. Isso lembra Apocalipse, né? Lembra Apocalipse 11, que foi dado uma vara para João, falado, vai medir Jerusalém. Apocalipse 11 e Apocalipse 21. Jerusalém está sendo medida na sua largura, altura e comprimento. 12.000 estádios, né, de cada um. E Paulo fala disso em Efésios. E eu quero explicar nesse vídeo de onde que Paulo tirou. Em Efésios 3 ele fala da largura, da altura e do comprimento, e conhecer o amor de Cristo. E no contexto de Efésios, que isso está no 3, ele está falando de uma edificação de uma cidade. Zacarias que ele tirou. E aí em Zacarias 3, Deus também vai parar para falar da primeira e da segunda vinda de Cristo, junto, no capítulo 3. A quarta visão foi mostrado o sumo sacerdote Josué, que é Yehoshua, e Satanás, que estava ao lado dele para acusar. Tem muitos detalhes aí sobre esses pontos, eu só estou explicando a visão, não vou explicar esses detalhes agora. E também foi mostrado a pedra, que tinha 7 olhos nela, que Deus ia esculpir ela. E também foi dito que Deus ia tirar a iniquidade da terra em um só dia. Mostrou um sumo sacerdote, mostrou uma pedra com 7 olhos e disse que ia tirar a iniquidade da terra em um só dia. Isso é muito interessante porque já liga direto com Daniel 9. É o objetivo das 70 semanas. O final de transgressão, final de pecado e expiação da iniquidade. Só que aqui é um contexto bem profético. Essa foi a quarta visão. A quinta visão está no capítulo 4. Foi mostrado uma menorá, né, um candeeiro, e ali tem 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda. Foi dito que aquela menorá... Tem muitos detalhes, né? Não vou ler tudo agora. Só fiz um mapinha aqui para a gente entender. Foi mostrado que essa menorá, que esse candeeiro, tem os 7 olhos que percorrem por toda a terra. E você vai ver uma associação. No capítulo 4, a pedra tem 7 olhos. No capítulo 5, a menorá tem 7 espíritos, que são os 7 espíritos de Deus que percorrem por toda a terra. Essa mesma ideia, essa mesma visão vai aparecer em Apocalipse 4 e 5. Um cordeiro como tendo sido morto, ele tem 7 chifres, 7 olhos, e vai falar que os sete olhos do cordeiro são os 7 espíritos de Deus que percorrem por toda a terra. Lá em Apocalipse, onde você vai ver uma menorá, sendo 7 igrejas, né, com todos esses detalhes. Essa foi a quinta visão, que se encontra no capítulo 4. Também é importante entender que essa visão foi a palavra para Zorobabel. Então nós temos que entender qual é o objetivo dessa palavra, porque essa visão foi para Zorobabel, aquele que estava na Babilônia e que colocou o fundamento da casa de Deus. Então a gente tem que entender por que essa visão que foi mostrada para Zorobabel, quando ele colocou o fundamento da casa de Deus para edificar, por que essa mesma ideia está aparecendo em Apocalipse? Porque é a mesma ideia, a mesma visão. Essa foi a quinta visão no capítulo 4. No capítulo 5, nós vamos ter a sexta e a sétima visão. No capítulo 5, na sexta visão, você vai ver um rolo voante, que é a maldição que sai por toda a terra. Essa palavra maldição, ela contém muita revelação, porque ela está ligada a uma mulher. Logo em seguida, na visão número 7, foi mostrado um efa com uma mulher, e ela é impiedade, essa mulher. Por que está mostrando uma mulher? Por que ela é a impiedade? Tudo isso dá para entender, não de uma hora para outra, mas dá para explicar, em conexão com todos os pontos anteriores, com todas as visões anteriores. Nenhuma visão foi dada de modo aleatório para Zacarias. Todas são representantes do tempo do fim, melhor dizendo, né? Falando muito mais a respeito da última semana do profeta Daniel do que de todos os tempos. Se bem que elas falam de todos os tempos, né? Para tudo existe uma construção de cenário. O anticristo não pode operar na terra sem uma construção de cenário, de reinos, de tudo preparado. Mas fala muito mais a respeito dos últimos 7 anos. Inclusive, já que a gente está falando aqui sobre a menorá, né, que em Apocalipse é apresentada como 7 igrejas, que tem também os 7 olhos do Cordeiro, os 7 Espíritos de Deus que percorrem por toda a terra. Em Apocalipse, essas 7 igrejas, elas existiam em um contexto histórico. Tudo que foi mostrado para 7 igrejas estavam acontecendo no mesmo tempo. Só que quando você para pensar, por que 7 igrejas? Por que aquela sequência? Porque Deus poderia mudar a sequência. Não existia só 7 igrejas na Ásia e nem no mundo. Por que aquelas promessas na sequência?
Porque para cada igreja, no final, ele faz uma promessa. Para cada igreja, ele se apresenta de uma maneira naquela sequência. Você vai ver que além de Deus falar de todas as eras, por isso 7 igrejas, de todos os tempos que a igreja passaria na Terra, Deus estava muito mais interessado em mostrar os últimos 7 anos. Não é o assunto agora, né? Mas só para você ficar bem interessado. Deus estava muito mais interessado em mostrar os últimos 7 anos, ou 7 dias, né? Dos 70, das 70 semanas do profeta Daniel, através daquelas 7 igrejas. Isso quer dizer que você pegando todas as peças que foram faladas nela, não foi à toa. Profeta Balaão, falso profeta, né? Prostituta Jezabel, grande tribulação. Jezabel, você sabe que ela estava no tempo de Elias. O trono de Satanás lá. Mas o que tem? Igreja de Filadélfia, né? Grande tribulação. Esmirna, perseguição do diabo. Todas essas coisas que eu falei até fora da ordem, somando com a maneira de como Jesus se apresenta para 7 igrejas, porque ele se apresenta conforme essas visões aqui que você está vendo em Zacarias. Isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus em Zacarias está relacionado à 5ª visão, a menorá. Jesus, por exemplo, fala isso, diz aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido, para a igreja de Tiatira. Por que Jesus está se apresentando assim? Aonde que Jesus está te levando com isso? Porque não é à toa. Justo para a 4ª igreja, onde é a igreja de Tiatira, onde tem uma mulher, Jezabel, prostituta, né, que você faz lembrar. Por que Deus está usando o nome Jezabel para falar de uma prostituta? E você sabe que ela quis matar Elias. Elias fechou o céu por 3 anos e meio. Bom, isso nos remete ao tempo final, né? As 2 testemunhas, tem a prostituta lá em Apocalipse. Isso nos remete ao tempo final. Então não é à toa essas coisas. Eu sei que eu tô, né, parece que eu tô misturando as coisas, mas não tô não. Aguenta aí um pouquinho. Você vê que faz sentido isso que eu tô falando, né? Você vai ver que Deus não usou esse modo de se apresentar para a igreja à toa. Então você vai perceber que em Daniel 10, que o profeta Daniel viu Jesus com os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. E o que está acontecendo naquele contexto de Daniel 10? Quando você for estudar, você vai ver que é a explicação de Daniel 8, das 2.300 tardes e manhãs, e que é a explicação também das 70 semanas. E quando você vai ler Daniel 10, 11 e 12, você vai ver que ali está explicando a última semana do profeta Daniel, e Deus está frisando, sempre como ele faz, a última parte da última semana, que é a última metade, os últimos 3 anos e meio. Então é esse contexto que Deus quer que você se lembre. Ele não quer que você veja ele se apresentando para a igreja de Tiatira, onde tem uma prostituta, né, no contexto de Elias. Ele não quer que você veja ele se apresentando com os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido, para você somente dizer, isso tem em Daniel 10. Não, ele está buscando o contexto histórico na sua mente e através de uma imagem te dando muitas informações. Então quando você pega todas as peças das 7 igrejas, você vai ver que Deus está remontando um quadro dos últimos 7 anos. Isso é o que Deus está mais interessado. E ainda fazendo uma alusão aos 7 dias da criação. É maravilhoso. 7 igrejas que existiram no contexto histórico. Existiram todas elas naquela época, mas remontando um quadro profético para a gente entender bem, com muito mais revelação, o que vai acontecer nos últimos 7 anos das 70 semanas, aonde se começa a abrir os 7 selos e aonde começa a tocar as 7 trombetas. Tudo alinhado. Então, veja que essa parte que eu frisei para vocês, ela está aqui na 5ª visão do profeta Zacarias. E como a gente tinha parado na 6ª visão, que é um rolo voante, ele tinha, né, aqueles comprimentos, e esse rolo é a maldição que sai por toda a terra. Na próxima visão, Deus estava interessado em mostrar para Zacarias um efa com uma mulher dentro do efa, que é a mulher da impiedade. Aí 2 mulheres com asas de cegonha pegaram o efa, levantaram ele entre o céu e a terra e levou para a terra de Sinar. Na terra de Sinar é onde está a Babilônia. Era a terra onde estavam os deuses de Nabucodonosor. Bom, como eu disse, não vou entrar nesses detalhes aí, mas nos remete ao tempo final. Então foram
7 visões, entendeu? Lembrando das 7 visões, do capítulo 1 do profeta Zacarias até o capítulo 5, ele tem essas 7 visões, na verdade é 8, né? Esqueci da 8ª aqui. A 8ª visão, ele vê 4 cavaleiros, que faz lembrar bem os cavaleiros de Apocalipse, e é explicado que são os 4 ventos do céu. E ali vai aparecer mais uma vez a palavra renovo. 2 vezes a palavra renovo aparece no profeta Zacarias, outro tema muito importante para estudar. Então foram 8 visões, né? Do capítulo 1 até o capítulo 5 ele tem essas visões. O homem das murtas, que é o anjo do Senhor, onde aparecem também os 4 cavaleiros de Apocalipse, foi a primeira visão. Os 4 chifres e os 4 ferreiros, com todo aquele contexto, foi a segunda visão. A terceira visão foi o homem que tem um cordel para medir Jerusalém. A 4ª visão é o sumo sacerdote Yehoshua e Satanás para acusar ele. E aí foi mudada as vestes dele, e ali Deus falou do renovo. Deus aproveitou para falar do renovo. E também apareceu a pedra que estava diante do sumo sacerdote, que tem 7 olhos. E Deus falou que ia pôr fim na iniquidade em um só dia. A 5ª visão foi a menorá com as 2 oliveiras, dos 2 lados da menorá, que foi explicado para Zacarias que são os 2 ungidos, que estão diante do Senhor, nos remetendo a Apocalipse 11. Não só para a gente falar, apareceu em Apocalipse 11, que interessante. Não é só para isso. Você precisa entender a ideia aqui. Por isso que não pode nunca deixar de entender o contexto histórico, original, literal, para entender o espiritual depois. 6ª visão foi o rolo voante que contém a maldição. 7ª visão foi aquela mulher dentro de um efa, que é a impiedade, sendo carregada por 2 mulheres com asa de cegonha. E 8ª visão, os 4 cavaleiros de Apocalipse, sendo dito que são os 4 ventos do céu, e ali aparecendo o renovo. Essas foram as visões, ok? Aí eu separei um outro papel aqui, que eu marquei 7 pontos no livro do profeta Zacarias, que fala de Cristo. Se você usar com perfeição o livro do profeta Zacarias, você vai ver que Deus usa 7 pontos para falar da primeira vinda do Messias, da sua morte, da sua ressurreição e da sua volta, sem precisar ir para outros profetas, usando somente Zacarias. É claro que Deus procura a soma dos profetas. Se você for buscar os outros profetas, fica tremendo isso, né? Mas eu separei aqui 7 pontos, que é o que dá pra gente estudar também. E você vai ver como tudo isso está tudo relacionado com as 2 casas de Israel. Se você não conhece sobre as 2 casas de Israel, o livro do profeta Zacarias e outros profetas é semelhante a um livro fechado, um livro oculto. Você lê e não pode entender, porque você não entende o que Deus está falando a nosso respeito. Você só pode entender o que Deus está falando para o passado. Você não vai entender Deus profetizando através de um contexto histórico. Você não vai entender a grande jogada que Deus fez. Se você conhece sobre as 2 casas de Israel, você coloca os judeus em um cerco, aonde eles têm que cair no Novo Testamento. Eles têm que reconhecer a Cristo, por causa das 2 casas de Israel também. Porque quando se fala de 2 casas de Israel, se fala de plantação, e quando se fala de plantação, como tem no livro do profeta Zacarias, só que eu não quero falar das festas nesse livro, agora, né, não falar todos os detalhes, porque desvia um pouco o assunto, né, tem que explicar, às vezes a pessoa não conhece muito bem as festas, então, mas está relacionado. Quando se fala das 2 casas de Israel, se fala de plantação, quando se fala de plantação, se fala das primeiras chuvas e das últimas, e a chuva serôdia está aqui no profeta Zacarias, e quando se fala de chuva, você tem que entender para que caía a chuva na terra de Israel, porque quando Israel não obedecia a Deus, Deus fechava as janelas do céu, para não cair chuva. E sem chuva eles não têm primícias. Sem primícias, o povo tem fome. As primícias trazem justiça para o povo, porque as primícias alimentam o povo. Não é só para as pessoas receberem as primícias e colocar no bolso. Era para alimentar o povo. E primícias não era nem dinheiro, era alimento, era frutos da terra. E se o povo não desse as primícias para Deus, eles não seriam aceitos na terra, porque as primícias traria aceitação para o povo na terra. Daí que vem Cristo, as primícias. E quando as outras nações não obedeciam a Deus, Deus não fecha a janela dos céus para as outras nações. Deus fecha em Israel, porque eles receberam muito. E para quem Deus muito deu, Ele cobra muito também.
Bom, por que eu falei tudo isso até agora? Porque quando você vai olhar para as visões que o profeta Zacarias teve, você vai perceber que entre essas visões, Deus falando algumas coisas, por exemplo, anunciando a vinda do Messias, falando para o povo se animar, porque qual é a finalidade da mensagem do profeta Zacarias? Para que Deus deu essa mensagem para eles? Foi Zacarias e Ageu que profetizaram, 2 testemunhas. Eu até marquei aqui, num outro papel, uma coisa que eu achei muito interessante. Eu estava escutando o profeta Zacarias, né, através do YouTube hoje. Enquanto eu fazia as coisas, eu estava escutando o livro. Eu tenho o hábito de escutar bastante e anotar. Se você não anota, pouca informação você vai reter. Você não vai entender o porquê das coisas. E eu anotei o seguinte, que lá em Zacarias, Deus vai falar de 2 oliveiras, 2 ungidos. Vai ter Zorobabel e Josadaque, que esses nomes revelam coisas para a gente a respeito de Cristo. Vai falar das 2 casas de Israel. Vai falar de Ageu e Zacarias. Vai falar das 2 testemunhas. E ele vai falar de Efraim e Judá, que são as 2 testemunhas lá em Apocalipse. São 7 coisas que eu anotei aqui, que eu achei muito interessante. Por que você acha que no capítulo 4, Deus está mostrando 2 oliveiras para o profeta Zacarias e fala: essas 2 oliveiras são os meus 2 ungidos que estão diante do Senhor, do Deus de toda a terra. E lá no capítulo 8, Deus vai falar para as 2 casas de Israel. Qual é a associação disso? E no capítulo 9, você vai ver Deus falando de Efraim e Judá. Você vê que quem não conhece as 2 casas de Israel é um livro fechado, selado, lacrado. A pessoa não pode entender isso. Então, as mensagens, se alguém te perguntasse hoje qual foi a finalidade das visões do profeta Zacarias no contexto histórico, você saberia responder? Quando você vai ler Zacarias e Ageu, você precisa ler Neemias e Esdras. Zacarias e Ageu, Neemias e Esdras, esses 4 profetas, eles entram em Daniel 9, do verso 24 ao 27. Sabe e entende, desde quando for dada a ordem para edificar e restaurar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. E vai falar que as praças se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O ponto de partida para edificar aquela cidade, aquele templo, no tempo de Neemias, o ponto de partida era o decreto. E a partir daquele ponto de partida começaria a contar 70 semanas. As 70 semanas são contadas e repartidas visando aquele tempo. Você não pode esquecer disso. As pessoas se perdem nessa conta. Elas começam o ponto de partida olhando para o tempo de Neemias e se perdendo na conta. Vai parar na semana 69 no tempo de Cristo e o tempo que começou lá no passado. O que era aquilo então no começo? Então, essa parte que fala os tempos angustiosos, a cidade seria edificada, o templo também, mas em tempos angustiosos, para você entender como foi esses tempos angustiosos, você tem que ler Neemias. E Esdras também, mas Neemias é o que destaca como foi difícil a construção da obra. Sanbalate, um árabe e um amonita, eles fizeram de tudo para parar a obra e conseguiram parar ela por um tempo. Você vê, Sanbalate, eu não sei muito bem o que significaria esse homem representante de um país que eu nem lembro agora, mas está escrito. Árabe, isso daí não tem como negar, né? Árabe, o representante dos islamitas, de Edom, e o amonita, atrapalhando a edificação da obra de Deus. Aí então, eles fizeram de tudo para pegar Neemias também, para tentar matar ele. Então Neemias, aí tá narrando o tempo angustioso, né? Neemias, ele armou todos os seus servos com arma. Eles tinham numa mão o instrumento para edificar a cidade e na outra mão armas. Teve que colocar, servos, soldados, vamos dizer assim, nas portas, nos lugares, por todos os lados, porque eles queriam que Sanbalate e esse amonita com esse árabe, eles estavam mandando carta para o rei, falando um monte de mentira, tanto é que o rei mandou parar a obra, o rei Dario, não o primeiro, o segundo, e aí isso atrapalhou a edificação da casa de Deus e até fez parar por causa do decreto do rei Dario. E imagine como fica difícil construir a casa de Deus se você está com arma na mão. Você já não tem as 2 mãos livres para a edificação.
E eles estavam prontos para a guerra. Aí, para esses tempos angustiosos, que você precisa de Esdras e Neemias, Deus levanta os 2 profetas, Ageu e Zacarias, para eles profetizarem e animarem o povo. Tanto é que aquela visão de Zacarias no capítulo 4 foi direcionada a Zorobabel, aquele que começou a edificar a casa de Deus. Quando foi mostrado aquelas 2 oliveiras com aquele menorá, Zorobabel não entendeu tudo, é claro, mas Zorobabel sabia que a menorá está relacionada com a menorá do tabernáculo, aonde tinha que ser trazido azeite para iluminar aquele tabernáculo. E o que tinha na mente de Zorobabel? Zorobabel não sabia tudo que estava sendo falado, tudo que Deus estava falando para o futuro, mas ele sabia a mensagem que Deus estava dando para animar ele. Eu vou ler os textos, mas deixa eu explicar o que ele tinha na mente. Imagine que você é Zorobabel. Você está naquela época, você colocou o fundamento do templo, que Deus prometeu que ia ser edificado, mas vem os inimigos, cerca Jerusalém, começa a tentar pegar Neemias, desanima o povo, manda carta para o rei Dario, mentindo que o povo ia fazer uma rebelião, e ainda a carta estava escrito, não estou lembrado agora, me fugiu da cabeça o nome, mas foi falado para o rei, olha, procura nos arquivos que você vai ver que Jerusalém é uma cidade rebelde, que ela sempre se revolta contra os reis e o rei vai perder o domínio. Eles não vão pagar impostos. E aí o rei Dario mandou parar a obra e ficou parada. Depois Artaxerxes veio, com um contexto também, né, que não vou falar agora, e deu um decreto para voltar à edificação da obra. E aí fica difícil, o povo desanima, mas aí Deus levanta 2 profetas e um deles usa visão, sabe? Deus falou através de visão. Deu uma visão para o profeta e ele foi falar. Mostrou 2 oliveiras, uma menorá, né? As oliveiras vertem azeite de ouro. Foi falado, é os meus 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Fazendo uma alusão até mesmo àqueles 2 profetas, Ageu e Zacarias. Porque foi por causa da profecia deles que a obra continuou e terminou. Vou ler os versos para mostrar para vocês. Então, sempre usando o número de 2. E você vê lá que tinha Zorobabel, que era o rei, o governador, aquele que colocou o fundamento do templo. E também tinha o sumo sacerdote Yehoshua. Esses 2, sempre número de 2 no profeta Zacarias. Isso faz lembrar eles também, porque eles eram autoridade no povo. E também tinha Neemias e Esdras. Número de 2, sempre Deus usando o número de 2, eles são os destaques. E para que serve a visão da menorá? Olha, a menorá ela tinha que estar dentro do tabernáculo, os filhos de Israel tinham que trazer azeite, e os filhos de Israel são as 2 casas de Israel. Eles tinham que trazer azeite para o sumo sacerdote fazer aquele trabalho com seus filhos, para deixar 7 lâmpadas acesa o tempo todo, não podia apagar. E isso é sacrifício da tarde e da manhã, sabia? Sacrifício da tarde e da manhã, pode ler lá em Êxodo. Arão e os seus filhos tinham que pôr as lâmpadas em ordem e depois queimar o incenso no altar, nessa sequência. E isso, tarde e manhã, está escrito lá, tarde e manhã. Ou seja, é sacrifício contínuo isso daí. E se Deus mostrou isso, estava querendo dizer para Zorobabel, essas coisas vão voltar a acontecer. E com isso eles se animaram. Então essa ideia que passou na mente de Zorobabel quando ouviu essas mensagens. Esdras capítulo 5. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ildo, profetizaram aos judeus, presta atenção nisso, profetizaram aos judeus, casa de Judá, que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesuá, filho de Josadaque. Na verdade, quando você lê isso daqui em hebraico, né? Porque Josadaque, essa palavra Zedek é justiça, né? Deus é justiça, e é um sumo sacerdote. Levantaram esses 2 e começaram a edificar a casa de Deus, que estava em Jerusalém, e com eles estavam os profetas de Deus que os ajudavam. Pode anotar esse verso que eu mostrei para você, que é muito interessante. Esdras 6, outro verso chavão, Esdras 6:14. Assim os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando
pela profecia de Ageu e de Zacarias, filhos de Ildo, edificaram e acabaram a casa de acordo com o mandamento do Deus Israel. Lembra então que quando eles começaram a edificar, peraí, deixa eu terminar de ler. De acordo com o mandamento do Deus Israel, e de acordo com o decreto de Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. Você vê que aqui está mostrando que o povo foi animado, ia prosperando e edificando a casa por causa da mensagem de Ageu e Zacarias. O livro de Ageu são só 2 capítulos fundamentais também, que não vai dar para estudar nesse vídeo. Estamos estudando Zacarias. E eles terminaram a obra conforme o decreto. Isso quer dizer que, lembra em Daniel 9? Quando for dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, começa a contagem das semanas. Só que ia ter tempos angustiosos. Os tempos angustiosos são narrados mais no livro de Neemias, mas precisa ler Esdras para pegar esses versos-chave aqui também. Então, os tempos angustiosos é narrado no tempo de Neemias. E para esses tempos angustiosos, levantou esses 2 profetas. Então, a pergunta é: qual é a finalidade das visões que Deus deu para o profeta Zacarias? E a resposta correta é: para animar o povo, para eles terminarem a obra que começou no decreto. Entendeu? Essa é a finalidade da mensagem. Tudo isso para falar a respeito de uma edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Em Zacarias 8, vamos começar pelo 8. Depois veio a mim a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, zelo por Sião com grande zelo, e com grande indignação por ela estou zelando. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Olha, voltarei para Sião. É o Senhor que está falando. Para alguém voltar para um lugar, ele tem que um dia ter estado lá. Ele tem que um dia ter estado lá nesse lugar. Aonde é que ele esteve? Se as pessoas não conhecem aqui o que está sendo dito aqui, Deus ainda vai explicar para você no capítulo posterior, Zacarias 9. Não muito distante desse contexto. Alegra-te muito, ó filha de Sião, Zacarias 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a paz e a salvação. Aqui já está falando de um rei de justiça, de um rei de paz e que é salvador. Melquisedeque está falando aqui. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filha de jumenta. Você está vendo que faz sentido Deus falar que ele vai voltar para Sião? Porque um dia ele veio como homem humilde, vindo num jumentinho. E aqui, e sobre essa parte tem mais coisas para se falar, porque Deus ele coloca 7 pontos da sua vinda, a primeira vinda e da sua volta, só pelo profeta Zacarias. Aí a gente estava em Zacarias 8, que eu parei para ir no Zacarias 9. Agora pode começar pelo verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu cajado, por causa da sua muita idade. Olha, Zacarias animando o povo. Essa cidade vai ser edificada. Não precisa desanimar. Vai ser edificada, e as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do resto deste povo naqueles dias, acaso será também maravilhoso aos meus olhos? No caso de ser impossível, né, de se acontecer, se isso for impossível, não foi usada a palavra impossível aqui, mas é o sentido do texto, né, que dá para entender. Será maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Já está falando de um povo que foi espalhado. E os trarei, e eles habitarão no meio de Jerusalém. Eles serão o meu povo. Eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Vamos continuando pelo verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. E os trarei, e eles habitarão no meio de Jerusalém. Verso 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as vossas mãos,
ó vós que nesses dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, a fim de que o templo fosse edificado. Esse verso que você ouviu agora, ele vai aparecer de maneira toda explicativa em Efésios 2. Não só esse verso, mas tudo que rodeia esse verso, todo o contexto que está em Zacarias 9, Zacarias 10, tudo vai aparecer em Efésios 2. Você vê que a mensagem aqui de Zacarias é para animar o povo. Como eu mostrei em Esdras 5, verso 1 e verso 2, Esdras 6, do 14 ao 15, e Ageu 1, do 12 ao 14. É para animar o povo. E os primeiros a serem animados com as mensagens de Ageu e Zacarias foi o sumo sacerdote Josué e Zorobabel. Então aqui a mensagem está sendo direcionada para todo o povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as vossas mãos, ó vós que nesses dias ouviste estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, a fim de que o templo fosse edificado. No contexto literal e histórico, o fundamento foi posto por Zorobabel. O povo tinha que ter as mãos fortes para completar a obra. E quando diz aqui, sejam fortes as vossas mãos, ó vós que nesses dias ouviste as palavras da boca dos profetas, está se referindo a Ageu, a Zacarias, a todos os profetas que o Senhor falavam, porque não era só os dois, né? Os dois foram dados como profetas ao povo para reanimar o povo. Mas se você continua lendo, olha que interessante. Já a gente pode pegar pelo verso 12. Portanto haverá sementeira de paz, e vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde todas essas coisas. Deus está falando, tá vendo? Tudo vai voltar a florescer. E no verso 13, presta atenção, e há de suceder, ó casa de Judá, e ó casa de Israel, que assim como eres uma maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, mas sejam fortes as vossas mãos. De novo falou. Você viu? Presta atenção agora, porque Paulo retira esses textos e aplica em Efésios 2 para judeus e gentios, que é Efraim e Judá, as duas casas de Israel. Verso 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes as vossas mãos. Ó vós que nestes dias ouviste estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que o fundamento foi posto na casa do Senhor dos Exércitos, a fim de que o templo fosse edificado. Verso 9. Agora vamos ler o verso 13. E há de suceder, ó casa de Judá, e ó casa de Israel, que assim como eres uma maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, mas sejam fortes as vossas mãos. No contexto histórico, isso é impossível de acontecer. Porque, como você sabe, nesse tempo, a casa de Israel havia sido rejeitada, como diz o profeta Oséias. As 10 tribos, elas estavam nas nações. Elas não voltaram do cativeiro, muito menos você vai ver aqui gentil edificando o templo, para que Deus pudesse falar, sejam fortes as vossas mãos. Então isso daqui é um texto que Deus deixou de propósito, para que a gente, quando recebesse a revelação das duas casas, se ligasse e falasse, não, isso daqui não pode, no contexto histórico, não pode estar sendo aplicado à casa de Israel. Isso só tem lugar de cumprimento no futuro. Porque a casa de Israel são os gentios, eles estão longe. Como que seria possível os gentios virem de longe e começar a edificar o templo do Senhor naquele contexto histórico? Não é possível. Mas é possível depois disso. Zacarias 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filha de jumenta. Logo após o Espírito ter dito isso, olha, de Efraim exterminarei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz às nações, aqui é onde estão os gentios, a casa de Israel. E o seu domínio se estenderá de mar em mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Se esse rei vem, e ele anuncia a paz entre as nações,
Mas você vê que Jesus não foi pregando para os gentios, só que os apóstolos foram pregando para os gentios futuramente, através do Espírito dele. Verso 11. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, quem é que derramou o sangue pela aliança eterna? Aquele que veio montado num jumentinho, e que explica bem melhor em Isaías 53. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje anuncio que te recompensarei em dobro. Pois curvei Judá por meu arco, e pus-lhe Efraim por seta. Por flechas, né? Suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E te farei a ti, ó Sião, como a espada de um valente. Por cima deles... Sião, né, deles, que é Efraim e Judá unificados, chamado de Sião. Por cima deles será visto o Senhor, e a sua flecha sairá como relâmpago, e o Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Que está falando de arrebatamento. O Senhor dos exércitos os protegerá, e eles devorarão, e pisarão os fundibulários. Também beberão o sangue deles como vinho, e encher-se-ão como bacias de sacrifício, como os cantos do altar. E o Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, ainda fala de Efraim e Judá, como o rebanho do seu povo, porque eles serão como as pedras de uma coroa, elevadas sobre a terra dele, pois quão grande é a sua bondade, e quão grande a sua formosura. O trigo fará florescer os mancebos, e o mosto a donzela. Então, sendo anunciado paz às nações, como a gente viu aqui, os gentios iriam voltar para Deus. Aí está voltando as 10 tribos, já sendo nações, sendo gentios, para se unificar com a casa de Judá. Aí sim, esses que estão vindo de longe, a casa de Israel, poderiam edificar o templo do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: sejam fortes as vossas mãos, ó vós que nesses dias ouviste estas palavras, nesses dias atuais, nas gerações passadas, para o futuro, que nesses dias ouviste essas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos. Quais foram os profetas que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa de Deus? O fundamento é Cristo. Daqui que Paulo tira que o fundamento da casa de Deus é Cristo. E ninguém pode pôr outro fundamento em 1 Coríntios 3, mas vai aparecer com mais clareza isso em Efésios 2. Quais foram os apóstolos que estiveram? Pedro, Tiago, João, os outros. Paulo também foi testemunha disso, porque o Senhor Jesus apareceu para ele. Quando Paulo começou a pregar o evangelho, Jesus já estava no céu, mas como fundamento. Então, Deus está falando: seja forte as vossas mãos. Aí você pode olhar para o contexto aqui. Em Zacarias 8 vai estar falando da edificação da casa de Deus, do fundamento que foi posto, e Deus vai estar falando para as duas casas de Israel serem fortes. Aí vai dizer: vós que estiveste no dia em que o fundamento foi, vós que ouviste as palavras dos profetas e que estiveram no dia em que o fundamento da casa de Deus foi posto, a fim de que o templo fosse edificado. Toda a casa de Israel e nem toda a casa de Judá iria estar lá no dia em que o fundamento foi posto. Mas muitos gentios viram e ouviram depois que Jesus era o Filho de Deus e que foi explicado para eles que o fundamento era Cristo. E muitos dos judeus também estavam lá. E primeiramente foi anunciado para os judeus, isso é claro. Mas agora Deus está falando para as duas casas de Israel, falando para as mãos de judeus e gentios serem fortes e terminarem a obra da casa de Deus. Aí você está lendo Zacarias 8, você vai para o 9, vai falar da vinda de Cristo. Logo em seguida vai falar de Judá e Efraim, vai mostrar a restauração deles. Aí Paulo somou tudo isso. No mesmo livro de Zacarias, onde Deus mostra uma menorá, né, com 7 canudos, que tinha 7 lâmpadas e 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda, ele explica que aquelas 2 oliveiras são os 2 ungidos dele, que se acham diante do Deus de toda a terra. Nesse mesmo livro, você vai ver Deus falando para as 2 casas de Israel serem fortes. Você já viu uma associação aí. E aí tem um mistério muito grande, porque essas visões, como eu já expliquei, que foram dadas a Zacarias, foram as palavras dirigidas a Zorobabel, a sumo sacerdote, e Josué, para que eles se animassem
e para que todo o povo fosse animado e edificasse a casa de Deus, cuja casa tinha que estar terminada em 70 semanas. Só que essas mesmas visões vão aparecer em Apocalipse 11. Não só em Apocalipse 11, em Apocalipse 4 e Apocalipse 5, mas também em Apocalipse 11. As duas testemunhas. Deus fala que as suas duas testemunhas em Apocalipse 11 são os dois ungidos, as duas oliveiras e os dois ungidos que se acham diante do Deus de toda a terra. Num contexto em que elas profetizam por 1260 dias, que você sabe que é 3 anos e meio, num contexto de 42 meses, que é 3 anos e meio, aonde Deus fala que as duas testemunhas seriam mortas e ficariam com seus corpos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra, e elas ficariam mortas por 3 dias e meio, Deus dando para você aí a metade da última semana. E ainda mostrando que essa era a mesma mensagem dada a Zacarias, para que Zacarias animasse o povo para que o projeto da edificação da casa de Deus fosse concluída em 70 semanas. Então não é por acaso isso daí. Até o jeito que Jesus se apresenta para as 7 igrejas, ele coloca algumas dessas visões de Zacarias, como eu já expliquei no início do vídeo. Jesus não fez isso só para a gente falar, isso tem em Zacarias. Não foi essa a finalidade de Deus, foi para a gente se lembrar do contexto. E as 7 igrejas, você sabe onde elas foram representadas, né? Na menorá. As 7 igrejas foram representadas na menorá. Esse é o mistério. Quando Jesus fala, o mistério dos 7 candeeiros são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. O mistério não é só isso. Jesus não está falando assim, isso significa isso e isso e aquilo. O mistério foi, quando Jesus ligou essas coisas, foi para que você entendesse depois todo o contexto. Quando você for ler Zacarias, você vai ver que o mistério é muito grande mesmo. Só que tem que ler com muita atenção. Em Zacarias capítulo 3, a visão e a mensagem está sendo direcionada para o sumo sacerdote, para animar ele, Josué. Aí depois no capítulo 4, a visão vai ser direcionada para Zorobabel, para animar ele. Aí depois no capítulo 6, a visão volta a ser direcionada, apesar que não tem visão no capítulo 6, mas a mensagem volta a ser direcionada para o sumo sacerdote, para animar ele. E aí você tem que entender o que se passava na mente deles no contexto daquela época, porque eles não entendiam tudo o que estava sendo falado. De maneira nenhuma que eles podiam entender tudo. Mas como eles tinham o tabernáculo na mente, Esdras, ele era mestre na lei de Deus. Neemias conhecia. Zorobabel, o sumo sacerdote, conhecia essas coisas. Então, algumas coisas que eram faladas para eles, isso trazia ânimo para eles.